Mas se não mandou uma bote Matondo Kwanzambi, essa é a nossa resposta, meus caríssimos. Mais uma vez, desejo-vos boas-vindas ao programa do Mandombe University. Aqui está o vosso professor, Biton Bokele Gomes. Tenho sempre dito que o programa que nós estamos a apresentar do Mandombe University, na realidade, é um instrumento acadêmico que nós criamos, acadêmico virtual, que nós criamos para poder transmitir conhecimentos do Mandombe sistematizados durante 23 anos. É uma responsabilidade que Papau Abelardo me confiou. Naquela altura, era estudante da Faculdade de Teologia, fui posto à disposição do Dr. Abelardo pela universidade e Papau Abelardo me confiou a responsabilidade de sistematizar o conhecimento do Mandombe. Infelizmente, em 2013, Dr. Abelardo nos deixou e só no ano passado, em 2019, que eu consegui finalizar os meus estudos da sistematização do Mandombe e tive que disponibilizar esse conhecimento no mundo inteiro. E pensamos, junto com o Dr. Celso, ver a possibilidade de vulgarizar esses conhecimentos, pôr esses conhecimentos à disposição da humanidade. E assim que o Dr. Abelardo, Dr. Celso, trouxe a tecnologia de podermos criar um veículo que podia nos permitir transmitir os conhecimentos do Mandombe. É assim que nós conseguimos criar todas as condições e disponibilizar esses conhecimentos para os futuros pesquisadores e investigadores, cientistas do Mandombe. Por isso, meus caríssimos, hoje vou vos convidar para assistirmos à aula do Mandombe, que está relacionado ao funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. É de recordar que estamos sempre no capítulo 2, que é o estudo prático do Mandombe, e nesse estudo prático do Mandombe já estudamos o ponto 1. O ponto 1 consistiu no estudo da estrutura de base do Mandombe. A estrutura de base do Mandombe é o muro de bloco. Nós fizemos o estudo do muro de bloco na perspectiva egípcia ou egiptológica. Já temos conhecimento dessa realidade, não vamos aprofundar devido do tempo. E também falamos da perspectiva geométrica e a perspectiva de Mandombe. A perspectiva de Mandombe é que originou o segundo ponto do funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. Nós, no estudo do muro de bloco, na perspectiva Mandombe, dissemos que o Mandombe é o resultado de uma observação do muro de bloco, uma observação metafísica, uma observação transcendental de Papau Abelardo no muro de bloco. Ele observando o muro de bloco através de um impulso espiritual, o Abelardo descobriu no muro de bloco que tornou-se praticamente um teorema. Ele descobriu que as linhas horizontais e verticais formadas pela sobreposição dos blocos são apenas uma combinação de dois elementos geométricos que se assemelham aos algarismos 5 e 2. E no sono, no mesmo dia, o Abelardo sonhou Papa Simão Quimbão, que lhe disse
com base dos 12 elementos que tu observaste no muro de bloco, o negro fará tudo o que ele quiser na atividade material. Foi assim que o Dr. Abelardo, naquela altura, tinha apenas 21 anos, se empenhou na investigação durante 17 anos, e depois de 17 anos, mas sempre que ele ficava bloqueado na investigação, ele invocava Simão Quimbão, e Simão Quimbão aparecia, lhe dava orientações e descobria o caminho a seguir para sistematizar ou para produzir o conhecimento do Mandombe. Foi assim que 17 anos depois, o Abelardo concebeu um sistema de Mandombe que lhe valeu o título de Doutor Honoris Causa em 2012. É esse conhecimento que nós estamos a transmitir à humanidade. Então, com base nos 12 elementos que ele descobriu, meus caríssimos, Dr. Abelardo conseguiu erguer ou construir uma arquitetura epistemológica que pode permitir aos africanos, aos negros, de poder codificar os conhecimentos que já existem e os conhecimentos que ainda não existem. E, nesse sentido, a nossa responsabilidade foi de podermos organizar, estruturar o mesmo conhecimento para diluir e dar uma conotação epistemológica ao conhecimento que o Dr. Abelardo nos legou. É assim que hoje vamos fazer o nosso estudo sobre o funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. Para isso, vamos ainda estudar o sistema organizacional dos Mvoala. Nós já sabemos o que é um Mvoala. Mvoala é o conjunto de todas as figuras oriundas dos 12 elementos que Papá Abelardo descobriu no muro de bloco. Então, temos aqui a nossa estrutura. A estrutura ou o quadro sintético da organização dos Mvoala Zampapa. Aqui temos as duas famílias. O Mvoala ou o sistema de pensamento é organizado dessa maneira. Temos duas famílias, a família Papunui e a família Pelequeti. E cada família tem duas posições, a posição Nkenge e a posição Nkando. Temos a posição Nkenge quando o Mvoala da família Papunui se transcreve de cima para baixo. De cima para baixo temos o ponto de partida, que é o Singini, em ponto vermelho, que é o Singini, e todo um Mvoala da família Papunungu, que está na posição Nkenge, é chamado Papu. E todo um Mvoala da posição Nkando, que começa de cima para baixo, com Singini, que é chamado Ndungu. Isso é na organização da família Papundungu. Na organização da família Pelequete é praticamente a mesma coisa. O Pelequete começa com esse ponto Singini e a sua transcrição se faz com essa lógica. 1, 2, 3, 4 e 5. Tem que se seguir essa lógica para transcrever um Mvoala. Não pode se saltar, ou não pode se escrever de uma outra maneira, porque esses elementos não são algarismos, mas é o 5, não é o 5, não é o 2, mas é o Papundungu e Pelequete, são realidades diferentes. Então, aqui, o Pelequete, que começa com Singini, que é Zulu, está na posição Msona. E o Pelequete, que começa com Singini, que está na posição Konzo. Então, na família Pelequete, temos a posição Msona e a posição Konzo. Na posição Msona, o Pelequete tem o ponto de partida de cima, quer dizer, o Singini, que é Zulu. E na posição Konzo,
o Pelequete tem um ponto de partida de baixo. Signi Kiansi. Signi Kiansi é ponto de partida de baixo. Essa é a organização dos Mvoalaza Zampamba. Agora vamos passar Depois eu edito. Aí, até aqui tá bem. Sim, sim. Tá. Travou. Travou mesmo. Vou comprar dessas pilhas aqui, que essas pilhinhas começam. Vamos agora fazer o estudo dos Mvoalazampamba, mas da família Pacundungu, na sua essência. Conforme dissemos, aqui temos o Pacu. O Pacu tem o significado azul, que é o ponto de partida de cima. E aqui onde está o ponto de partida de cima, aí onde está também um rótulo, que dá a entrada. E a transcrição se faz assim. O primeiro lado, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Temos que sempre seguir essa lógica. Essa lógica é que faz a diferença entre o Pacu e o 5. Porque, na realidade, essa transcrição obrigatória é a característica fundamental da transcrição do Mvoala. Então, a saída é um tumpa e a entrada é um cótulo. Essa realidade de entrada e saída foi codificada na realidade de uma cultura, a cultura da caça de ratos. Eu participei, uma vez fui na aldeia, junto ao meu avô, participei na caça de ratos e o que constatamos? O rato é muito inteligente na construção dos seus túneis embaixo da terra. Ele tem uma entrada, que é a entrada oficial, ele cria um buraco, aquele túnel que ele cria, que é um rótulo, a entrada, e suponhamos que essa junção de linhas horizontais e verticais é o buraco ou o túnel que o rato cria, ou cava nesse contexto. E o rato, na sua lógica, na sua inteligência, ele tem sempre previsto uma saída de emergência. E a saída de emergência do rato não aparece. Não aparece. E o que acontece? Quando os caçadores de ratos chegam e encontram um buraco, epa, aqui tem rato. O que eles fazem? Colocam aqui o fogo com fumo, né? O fumo misturado com gindungo para afugentar o rato. Então, quando vai se colocar aqui o fogo, o rato, em qualquer sítio onde estiver, basta só constatar que está em perigo, o primeiro reflexo dele é fugir na saída de emergência. A saída de emergência é o que nós chamamos, na nossa cultura, ntumpa. Ntumpa é saída de emergência. Agora, na saída de emergência, essa saída de emergência não aparece, porque o rato deixa um pedaço de terra na saída. É difícil identificar, localizar a saída de emergência. Então, o que se faz?
Se os caçadores não identificar ou localizar a saída de emergência do rato, e quando o fogo vai começar, o fumo vai começar a circular no túnel do rato, o que vai acontecer? O rato vai sair na sua saída de emergência e os caçadores correm o risco de não apanhar o rato. Agora, o que tem que ser feito antes de pôr o fogo é localizar um tumpa. Primeiro tem que localizar um tumpa, procurando onde estão os furos nos arredores do rótulo da entrada. Então, o que vai acontecer? Os caçadores às vezes colocam recipientes ou sacos nos furos ou nas saídas de emergência, quando são identificados ou localizados. Então, a partir daí, quando vai se pôr o fumo, o rato, quando vai sair, logo na saída de emergência, é apanhado porque está lá um recipiente que não vai lhe permitir fugir. Então, é assim que funciona essa lógica do rato, a lógica da inteligência do rato, que foi codificada na lógica da transcrição do Mvoala. O Mvoala tem sempre a entrada e tem sempre a saída. A entrada é chamada rótulo e a saída é chamada ntumpa. Do outro lado também a mesma coisa, temos o Sininikiazulu no primeiro Mvoala, no Papo, e Sininikiansi no Ndungu. Essa é a realidade da família Papundungu, e vamos na realidade da família Pelequete. Na realidade da família Pelequete é idêntico, porque temos o Sininikiazulu, que é um rótulo, ou a entrada, e a saída. A transcrição é a mesma, começa de cima para baixo, até um tumpa. Essa lógica, a lógica da inteligência do rato e mandombe, chama-se tudo isso, é a lógica de Lubamba. A lógica de Lubamba, que consiste em começar a nossa transcrição de um ponto de entrada até ao ponto de chegada, ou ponto de saída. Ponto de entrada, ponto de saída. É isso que se chama de lógica de Lubamba. Começamos assim, 1, 2, 3, 4 e 5, finalizamos. Na família, na posição Konzo também, a mesma coisa. Temos o ponto de partida, Sininikiansi, onde está o rótulo, e temos a saída. E a transcrição é a mesma. Começamos de baixo para cima. Essa é a lógica. Começamos sempre de baixo para cima. A partir do Sininikiansi, começamos a transcrever até embaixo. Ok. Agora, vamos ver no funcionamento do Mvoala Zampamba. Nós temos as características. São 3 características dos Mvoala. Dentro dessas características, temos a característica dos lados. Cada Mvoala Mpamba, quer da família Papundungu, quer da família Pelequete, tem sempre 5 lados. Estão aqui. O primeiro lado. O primeiro lado começa sempre onde está o ponto de partida. Onde está o signo é lá onde se encontra o primeiro lado. Quer dizer, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui também, no Sininikiansi, começa 1, 2, 3, 4 e 5. Depois temos as partes. Temos a parte superior e a parte inferior. A linha vermelha separa as partes do Mvoala. Parte superior e a parte inferior. Estamos aqui a ver a bandeira verde, representa a parte superior, e aqui a parte inferior. E temos também as extremidades. As extremidades, temos a extremidade esquerda e a extremidade direita. São essas extremidades
que define os acessórios de um voala. Por exemplo, o paco, quando escrevemos assim o paco, é num tumpa que a extremidade esquerda, é na extremidade esquerda, onde podemos colocar o acessório de um voala, que podemos chamar, por exemplo, de quicimba, ou um outro elemento que podemos acrescentar aqui. Ou na construção do muro de bloco, temos o paco. Se queremos transcrever o muro de bloco da lógica do mandombe, depois de transcrevermos o paco, vamos completar o quete. E o quete que vamos completar aqui tem que ser na saída. Só tem que ser na saída. Então, por isso, e a saída se encontra na extremidade esquerda. Isso quer dizer que o muro de bloco que vamos construir na posição Kenge vai de direita à esquerda, porque a saída é aí onde vamos pôr o nosso voala da família contrária. Então, as extremidades são muito importantes para definirmos certas realidades que vamos ver nas próximas aulas. E aqui temos um voala, tem a sua extremidade, aí também tem as extremidades. Esse na família Pacundum. Na família Pereguete também é a mesma realidade, conforme estamos a ver. Temos os lados, sempre 5 lados, a parte superior e a parte inferior. É a mesma realidade. E vamos agora ver, além das características, vamos agora ver uma parte também muito importante que define a realidade matemática do mandombe. Logo no princípio, o mandombe se caracteriza pelas medidas, a noção das medidas. A noção das medidas que nós chamamos de teso kiamvoala. O teso kiamvoala é um estudo geométrico da figura de um voala em relação à unidade de medida de um voala que é o lado. A unidade de medida de um voala é o lado. E em função do espaço ou do plano de um voala. Nós sabemos que para transcrever um voala, nós precisamos de um espaço, de um plano, pode ser uma folha. Por exemplo, nós recomendamos de comprar cadernos com quadrados, quadriculados. Então, ao escrever, o estudante, um quandoenga, vai dizer, não, eu vou utilizar um voala com 2 quadrados no lado horizontal e o lado vertical. Então, esse estudo que está a se fazer para transcrever um voala depende das medidas, a noção das medidas. É preciso entender a noção das medidas para saber enquadrar um voala no seu plano ou no seu espaço. Se não entender a noção das medidas, vai ser difícil para fazer essa adaptação da transcrição de um voala no seu plano ou no seu espaço. Porque o objetivo do estudo da medida ou da medida é ter a capacidade, conceder a capacidade a um voala de variar ou adaptar-se no plano, em qualquer plano que nós podemos escolher, que podemos utilizar para transcrever um voala. E a sua aplicação. Vamos ver a sua aplicação. As medidas de um voala são muito úteis no quadro das ciências aplicadas do mandombe. Temos, por exemplo, o urbanismo, a arquitetura, o zunganissa, que é a mecânica mandombe, a arte e a escritura. São ciências aplicadas do mandombe, onde o estudo da medida é muito importante e muito indispensável. Porque depois vamos ver que a unidade de medida do voala
é o teso, ou é o lado, aliás, é o lado. O lado é a unidade de medida do voala. Quer dizer, nós podemos calcular o comprimento de um voala. Para calcularmos o comprimento de um voala, temos que ter primeiro o comprimento do lado, sabendo que um voala tem 5 lados, e vamos procurar saber se o lado de um voala vai medir, tem como comprimento 5 centímetros, por exemplo. Então, um voala tem 5 lados. Então, 5 vezes 5 dá 25 centímetros. Então, isso é muito fundamental, porque o estudo das medidas nos ajuda para podermos migrar da escrita para outras ciências do mandombe. Então, esse estudo é muito fundamental para os que fazem matemática, para os que vão fazer a física, para os que vão fazer a arte, para os que vão fazer quimbangula. Todas as ciências aplicadas vamos sempre necessitar o estudo das medidas. Aqui, como não estamos a fazer a matemática, não estamos a fazer a mecânica, então não vamos entrar na profundidade das medidas, senão podemos começar já a dar problemas, começar já a dar muitos exercícios relacionados ao estudo da medida de um voala. Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é ter uma mínima ideia da variação dos voala, ou das medidas dos voala. Agora, por outro lado, temos diferentes tipos de medidas de voala, de teso. Temos medidas quadradas, medidas retangulares, medidas mistas. Nas medidas, vamos ver já medidas quadradas. Nas medidas quadradas, a medida quadrada é um estudo geométrico de um voala, no qual todos os lados são iguais, quer dizer, os lados horizontais, verticais, todos os voalas estão iguais, são iguais mesmo. Se o lado horizontal tem 5 centímetros, necessariamente o lado vertical também deve ter 5 centímetros. E nós atribuímos a conotação de medida quadrada relativamente as duas figuras quadradas que um voala nos oferece nas duas partes de um voala. Quando vejamos as duas figuras, as duas partes de um voala, parte superior e a parte inferior, vamos constatar que as duas partes nos oferecem figuras quadradas e figuras quadradas na parte superior e figuras quadradas na parte inferior. Conforme podemos constatar, aqui temos o nosso voala dividido no meio. Temos a parte superior e a parte inferior. A parte superior composta do lado 1, 2 e 3. Como 1 é o lado horizontal, 2 o lado vertical, os dois lados são lados iguais. Então vamos constatar que o lado superior vai nos dar uma figura quadrada inacabada. Inacabada porque desse lado estamos a subentender a existência do quarto lado, mas que não existe. Aqui embaixo também, no lado inferior, temos também a figura quadrada, ou quadrado, na parte inferior. Do outro lado também, na posição cano, também é a mesma coisa. Então,
um voala da medida quadrada é um voala que tem lados horizontais e verticais iguais, formando na parte superior um quadrado e na parte inferior um quadrado também. Vamos passar na nossa demonstração na família Pelequete, é a mesma realidade. Temos aqui o nosso voala da família Pelequete, na posição Nkando, na posição Zona. Temos aqui o Singini, a entrada. Na parte superior, não, aliás, cada lado horizontal e vertical tem a mesma medida. Tem a mesma medida. O lado horizontal e o lado vertical tem a mesma medida. E com essas mesmas medidas, aqui o lado superior nos oferece uma figura quadrada, inacabada, com certeza, porque aqui temos um lado subentendido. Aqui embaixo também temos um quadrado inferior. Então, de um lado ao outro, encontramos figuras quadradas. É por isso, essa medida é uma medida quadrada. Agora, vamos ver a diferença entre a medida quadrada e a medida retangular. Na medida retangular, é a mesma realidade, a medida retangular. Na medida retangular, vamos encontrar duas medidas, dois tipos de medida retangular. Que na medida retangular é quando encontramos os lados inferiores, os lados horizontais, a dimensão do lado horizontal diferente da dimensão, ou não vamos falar da dimensão, mas vamos falar do comprimento. O comprimento da medida, retangular, o comprimento do lado horizontal é diferente do comprimento do lado horizontal. Quer dizer, horizontal diferente do lado vertical. Então, é essa a realidade. E a medida retangular horizontal é quando as medidas do lado horizontal, o lado horizontal é superior em relação à medida do lado vertical. Assim sucessivamente. É que faz a diferença. Vamos agora na ilustração. Na ilustração, aqui temos a medida retangular horizontal. A medida retangular horizontal, onde vamos encontrar o lado horizontal, o comprimento do lado horizontal superior, em termos de comprimento, em relação ao lado vertical. E nos dá automaticamente na parte superior um retângulo horizontal na parte superior e um retângulo horizontal também, horizontal na parte inferior, que é horizontal mesmo, não é vertical, é horizontal. O retângulo aqui é horizontal, aqui também o retângulo é horizontal. Aí também no voala, o retângulo é horizontal, embaixo também o retângulo é horizontal. Então aqui estamos perante um voala pamba da família Pacundungu, da medida retangular horizontal. Agora, vamos passar na família Periquite. É a mesma realidade. Aqui temos dois voala, o Pele e o Quete, da medida retangular horizontal, porque a parte superior, o comprimento do lado horizontal é superior em relação ao comprimento do lado vertical. E a parte superior nos dá um retângulo horizontal superior, embaixo um retângulo horizontal inferior.
Do outro lado da família também a mesma coisa. Essas questões básicas são muito fundamentais, muito importantes relativamente ao desenvolvimento do nosso estudo, dos nossos conhecimentos. Porque o Mandombe começa com elementos simples, pequenos, e vai crescendo, até se alastrar, tornar-se um sistema complexo. Então, se não seguir os pormenores que estamos a apresentar neste preciso momento na base, vai se perder mesmo. E por isso, todos que observam o Mandombe escrito têm a sensação de fugir. Porque o Mandombe, logo à primeira vista, dá a impressão da complexidade. No fundo, o Mandombe é uma estrutura complexa, simples, o que podemos chamar é a simplicidade da complexidade, ou a complexidade da simplicidade. Mas tudo isso devemos partir da base. Quem falha na base vai constatar que vai chegar na conclusão que o Mandombe é a complexidade da complexidade. Nunca vai encontrar a simplicidade da complexidade do Mandombe. Então, vamos continuar com a noção das medidas. Na noção das medidas, aqui temos medidas retangulares verticais. Medidas retangulares verticais. Aqui vamos constatar que o lado vertical, o comprimento do lado vertical é superior ao comprimento do lado horizontal. E a parte superior nos dá um retângulo vertical a nível superior. E embaixo um retângulo superior, na parte, um retângulo vertical na parte inferior. No Ndungu também a mesma coisa. Um voala Ndungu apresenta a realidade de cima e a realidade de baixo nos apresenta dois retângulos verticais. Dois retângulos verticais. Então, nesse contexto, a realidade da medida retangular vertical depende da medida da superioridade do comprimento do lado vertical. É quando o lado vertical de um voala é superior em relação ao comprimento do lado horizontal e que nos encontramos perante a medida retangular vertical do voala. Agora vamos, aqui estamos na família Peletete, estivemos na família Pacunu, aqui é na família Peletete, é a mesma realidade. Agora, conforme dissemos, além da medida quadrada e a medida retangular, nós temos as medidas mistas. Na medida mista é quando encontramos um voalampamba que tem duas medidas, a medida retangular e a medida quadrada. Por isso aqui vamos constatar como ilustração, por exemplo, aqui temos a medida retangular vertical e aqui embaixo suponhamos que o nosso voala se posiciona aqui. Daqui teríamos um voalampamba da medida mista, porque em cima temos a medida retangular e embaixo temos a medida quadrada. Esse é que nós chamamos de medida mista, porque dentro da medida mista encontramos a medida quadrada e a medida retangular. A parte superior pode representar a medida retangular e a parte inferior pode representar a medida quadrada. Então, é assim que nós finalizamos a aula de hoje
só para recapitular, estamos a fazer o estudo do funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. E esse funcionamento do sistema da Mandombe começa com o muro de bloco, começa com a organização do Mvoala. E essa organização do Mvoala nos ajuda para entendermos a estrutura das famílias, família Papundum, família Pelekite, posição Keng, posição Kando, posição Sona, posição Konzo, e no estudo do Mvoala, onde vimos as características do Mvoala, vimos que o Mvoala tem lados, 5 lados, o Mvoalampamba tem 5 lados, o Mvoalampamba tem 2 partes, parte superior, parte inferior, o Mvoalampamba tem extremidades, metade esquerda, metade direita, e o Mvoalampamba também tem medidas, a medida retangular e a medida quadrada e a medida mista. Então é isso em resumo que estudamos na nossa aula. Na nossa turma no digital, vamos encontrar exercícios que vamos sempre começar a praticar sempre, porque só assim que nós vamos criar, vamos consolidar o novo paradigma que nós estamos a constituir. Sem portanto, se esquecer que o Mandombe é um novo paradigma epistemológico africano. É um novo programa. O paradigma, na realidade, é um programa mental que controla exclusivamente o nosso comportamento. Quer dizer, com base do Mandombe, nós estamos a criar novos circuitos neuronais que vai nos ajudar a criar novas conexões de neurônios para determinar novos circuitos que vão nos levar na criatividade, na descoberta de novas realidades. Na realidade, estamos a treinar os nossos músculos cerebrais para tornarmos caentes, né? Em termos de criatividade. Então, é isso que nós tínhamos para vos transmitir no dia de hoje. Foi um grande prazer ter interagido convosco. Esperemos que essa aula vos alimentou e vos deu algo novo no estudo ou nos conhecimentos da ciência e da tecnologia, porque na realidade há várias maneiras de adquirir conhecimentos, há vários caminhos que nos levam às vezes ao mesmo objetivo, mas só que, conforme tem sido dito, há corta-matas que são mais distantes em relação à linha traçada, a novas linhas normais. Então, por isso, o nosso Mandombe é um novo caminho que Papai Simão Kimão disponibilizou para podermos consolidar os nossos conhecimentos, para podermos alcançar os nossos objetivos, para participarmos, nós como africanos, nós como negros, nós como afrodescendentes, participarmos dignamente do processo da globalização ou da mundialização. Pois a mundialização ou a globalização é um concerto das nações, um concerto das civilizações, onde cada civilização vem com o seu instrumento, toca música, dá o seu show. Infelizmente, o africano, o afrodescendente, o negro, quando pretende subir no palco, ele não tem instrumento para tocar. E procura solicitar, negociar com os outros para lhe emprestar o instrumento. E isso não funciona. Na altura que vão te emprestar o teu instrumento, vão te cobrar taxas muito elevadas. Então, o que é teu é teu. Por isso, o segundo filho do Papai Simão Kimão lhe foi atribuído o nome de Kiangani, o que não te pertence, Kiangani.
o que não te pertence, não te pertence. Então, por isso, nós já temos o nosso instrumento de trabalho, o nosso instrumento epistemológico, que vai fazer a nossa vaidade, que vai desenvolver a nossa autoestima. Então, por isso, tem que sempre ter essa consciência, essa vaidade de fazer exercício, mais exercícios, visualizar, sempre visualizar as nossas aulas, a fim de dominarmos, de termos autodomínio do mandombe, sobretudo com a nossa mão. É isso que nós tínhamos para vos transmitir no dia de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima.